Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, sou mentora de mulheres empreendedoras, sou empreendedora na área da educação, sou consultora de imagem e estilo e também trabalho com estratégia de marcas pessoais que amam um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que Pinot Noir? Pinot Noir, porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Olha, gente, agora é meio-dia em ponto, estamos começando o nosso programa e hoje nós temos um bate-papo muito especial com a doutora Fernanda. Daqui a pouco eu já apresento ela para vocês, mas antes eu quero agradecer a participação de vocês. Já tem muita gente já ouvindo a gente. Já de antemão, já mando um abraço, um beijo para vocês do Colombo, Paraná, São Paulo, capital, Bahia, Morpara. Pessoal dos Estados Unidos que sempre está presente aqui de Chicago, Los Angeles, Nova York, São Francisco. Pessoal de Alexandria, Goiás, Salvador, Bahia, São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, Mauá, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Contagem, Minas Gerais, Vespasiano, Minas Gerais, Caeté, Minas Gerais, Barbacena, Minas Gerais, pessoal de Minas em peso aqui hoje, hein? Juiz de Fora, Minas Gerais e Presidente Prudente em São Paulo. Muito obrigada pela audiência e por vocês estarem aqui para poder ouvir a gente esse tema maravilhoso de hoje. E hoje a nossa convidada é a doutora Fernanda Rasulevicius, que é advogada, especializada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, pós-graduada em Direitos Humanos e Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, Portugal, coautora da obra escrita Direito do Trabalho e Previdenciário Comparado Brasil versus Portugal. E também é vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB daqui de São Paulo e OAB Subseção de Tatuapé. Tudo bem, doutora Fernanda? Como é que você está? Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos que nos ouvem, a todos e todas que nos ouvem. É um excelente início de semana a todos nós. É um prazer estar aqui, Fabiana, conversando com você no dia de hoje. Eu estou muito bem, graças a Deus. Que bom, doutora. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para as empreendedoras, empresárias que estão aqui nos ouvindo, né? Que é a arte da contratação. Conselhos legais para empreendedoras que estão expandindo suas equipes. E antes de a gente entrar nesse tema, você que é empreendedora, você que é empresária que está aqui, né, nos ouvindo, aproveita e manda a sua dúvida, manda ali a sua sugestão também. Já anota aí o número, DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976, manda sua mensagem, tá certo? Então, vamos começar nosso bate-papo aqui com a doutora Fernanda. Mas, Fer, já falei Fer, já. Fique à vontade. Eu falo assim, não gente, tem problema. Chamo minhas convidadas, convido. E aí, chega aqui, estou chamando, já estou íntima, tá, doutora? Então, assim, de vez em quando vai Fer, Fernanda, doutora, mas tá tudo certo, né? Sem problema nenhum, de forma alguma. Tá certo. Fernanda, e antes de a gente começar nosso bate-papo em si, com o tema, eu sempre pergunto para as convidadas sobre o que você diria, né, para as mulheres protagonistas, né, que estão nos ouvindo. O que é para você empreender e quais os desafios de ser empreendedora? Porque eu sei que você também é empresária, empreendedora, está aí no ramo da advocacia. E eu queria que você falasse para as protagonistas, né? O que é empreender e quais os desafios que você tem hoje? Olha, o que eu posso dizer sobre a ótica da advocacia mesmo. Sim. E o grande desafio é enxergar o escritório de advocacia como uma empresa. Eu acredito que em muitas outras profissões, a gente sai dos bancos da faculdade com aquela impressão de profissional autônomo, sem entender que seu escritório de advocacia é uma empresa. E é necessário, então, a análise das métricas, é necessária a gestão, e isso é difícil de assimilar num primeiro momento, que a gente sempre fica focando na técnica, e acaba deixando essa questão de gestão mesmo. Então, para mim, o principal desafio foi enxergar, primeiramente, o meu escritório como uma empresa, sair um pouco do operacional, do técnico, para enxergar aqui como uma empresa, que a gente precisa fazer o acompanhamento dos analíticos, enxergar os resultados do escritório, projetar, né, traçar as nossas metas. Então, não é só o trabalho ali técnico.
Então, isso não se aplica só à advocacia, a gente tem uma série de atividades técnicas aí que as pessoas sempre ficam investindo em aprender mais, o que é muito importante, né? É essencial a gente estar sempre se capacitando de forma técnica, mas é super importante a gente enxergar como empresa e buscar aprender essas questões empresariais mesmo, conceitos empresariais, que na faculdade, por exemplo, eu tive só no aspecto do direito societário, mas não como gerir e administrar uma empresa. Então, foi um desafio e por muitos anos eu levei o escritório como uma forma até, digamos assim, amadora, né? Não empresarial, amadora, mas hoje, graças a Deus, passei a investir, hoje não, já tem um tempinho, né? Passei a investir nessa questão de gestão e aprender a gerir, de fato, o escritório como uma empresa. E acho que um segundo maior desafio hoje, não só para mim, acredito que para muitas empresas e empreendedoras, é a contratação, né? A contratação não no sentido jurídico, mas no sentido de buscar pessoas no mercado de trabalho. Acho que tem sido um desafio para todo mundo. Cada vez mais, infelizmente, as pessoas não têm se preocupado tanto assim com a questão técnica, e aí tem sido bastante difícil o tratar com as pessoas, né? É um desafio grande aí também, que eu estou em constante aprendizagem para desenvolver e sempre buscar o melhor ali no mercado de trabalho. Certo, mas e o que empreender para você? Você falou dos desafios, mas empreender? Quando você fala, nossa, empreender, o que é para você? O que vem na sua cabeça? Olha, difícil essa pergunta, mas acho que a palavra é realização, né? Legal. Empreender, você faz efetivamente o que você gosta de fazer, o que você acredita e como você acredita. Né? Diferente de quando você trabalha para uma outra pessoa, quando você faz o seu de fato, né? Você constrói ali o seu negócio com seus olhos, com a sua personalidade, os seus valores, sua essência. Então, é uma delícia, né? Sim. Tem inúmeros desafios, mas empreender é gigante, né? Nos torna gigante em diversos aspectos. Exatamente. E é isso. Porque o que é aquela coisa, né? Sempre as convidadas falam, porque além do desafio, o empreender é basicamente o que você falou, né? Uma realização. É uma realização. Realização. Ou seja, você vai colocar seus valores, sua essência, é você ali, né? Isso. Existe um CNPJ, mas por trás desse CNPJ existe ali um CPF que vai cuidar de tudo isso, né? Isso é muito importante. E aí, quando as mulheres começam a empreender, falando diretamente para elas, é claro que tem homens também que nos ouvem, mas as mulheres, quando começam a empreender, geralmente nós chamamos até de eu presa, né? Que a gente faz tudo. Só que chega um ponto que a empresa ela começa a crescer, as demandas começam a aumentar, as demandas de trabalho, inclusive as vendas, que bom, começam a crescer, e você precisa expandir equipes, contratar pessoas. Né? Buscar essas pessoas no mercado de trabalho. E é aí que as empreendedoras, elas precisam não só buscar pessoas que vão realmente ter o perfil que vai complementar ali na tua empresa, né? Que vai realmente fazer sentido, mas existe ali a questão legal, né? Que envolve aí o direito do trabalho, a legislação trabalhista. E esse é o nosso ponto na nossa conversa de hoje. Então, doutora, eu queria já começar perguntando para você, né? Quais são os aspectos legais básicos que uma empreendedora ela deve considerar ao contratar empregados para sua empresa? Porque ela viu que ela precisa contratar a primeira pessoa, mas uma pessoa que, se for contratada de forma errada, pode dar problemas futuros ali, passivos trabalhistas, enfim. Mas quais são os passos legais básicos que ela precisa ficar atenta ao contratar pessoas? Bom, Fabiana, o primeiro passo é identificar qual é a necessidade dessa contratação. Então, eu preciso de uma pessoa para fazer um trabalho pontual? Eu preciso de uma pessoa para fazer um trabalho que vai ter uma curta duração? Ou eu vou precisar de uma pessoa que esse trabalho se prolonga aí ao longo do tempo? Eu vou precisar de uma pessoa que trabalhe só por tarefa? Ou eu vou precisar de uma pessoa que esteja ali cumprindo uma carga horária, recebendo ordem?
tendo que estar diariamente ali, eu preciso de uma pessoa trabalhando presencial ou eu preciso de uma pessoa trabalhando remotamente? Então, o primeiro passo é traçar a sua necessidade. Se é realmente uma pessoa que vai estar ali todos os dias ou se não tem essa necessidade. Se eu preciso apenas de um trabalho específico, sem me preocupar qual é o horário que essa pessoa vai cumprir esse trabalho, como, onde, por quê, o importante é ela me entregar esse trabalho. Então, o primeiro passo é esse, a identificação da sua necessidade. Obviamente, não diria algo contrário. O segundo passo seria realmente buscar uma orientação jurídica. Porque por mais que você faça essa identificação, a gente precisa fazer o enquadramento da sua necessidade com o tipo de contrato. E as pessoas têm uma percepção de que existe só duas formas de contratação, que é o CLT comum e o prestador de serviço quando não exige ali uma subordinação e sim uma autonomia. E não são somente esses dois caminhos. Existem inúmeros contratos de trabalho, uma série de modalidades de contratação, que se você for avaliar, fala, poxa, nossa, vale a pena contratar dessa maneira. Ou então não existe só essas duas modalidades. Dentro dessas duas chaves, que são amplas, a gente tem uma série de outros tipos de contrato. Então, o segundo passo seria investir nessa consultoria jurídica. Para quem está começando, às vezes, puxa, eu não tenho condições e tal. Então, eu diria, qual é a sua atividade? Identificou, olha, eu preciso de uma pessoa todos os dias, o básico, de fato, é o contrato por tempo indeterminado, que é o CLT, e aí a necessidade de você entender qual é a sua atividade econômica, buscar qual o sindicato respectivo da categoria, tá? E, posteriormente, verificar qual a convenção coletiva de trabalho da minha categoria. Pega lá a convenção coletiva de trabalho. Essa convenção coletiva de trabalho, ela fica disponibilizada nos sites dos sindicatos. Se eventualmente não estiver disponibilizada no site, você identificando qual é o sindicato, lembrando que o sindicato a gente observa com base na atividade econômica preponderante da empresa. Tá? Então, se é uma empresa de turismo e lazer, nós vamos buscar essa convenção coletiva de trabalho. O Google ajuda bastante a gente, é sempre legal consultar o Ministério do Trabalho e da Economia para verificar se é aquela convenção mesmo, e fazer uma leitura dessa convenção coletiva para identificar quais são as exigências que o meu contrato de trabalho terá que ter. Tá? Um outro ponto também legal, que muitas vezes está previsto na convenção coletiva, são as modalidades de contratação. Às vezes, a própria leitura ali da convenção coletiva te traz insights de formas de contratação, porque traz, muitas vezes, as previsões dos tipos de atividade, tá? Vendedor, assistente e tal, ele te dá ali os tipos de atividades e lá no finalzinho te dá as formas de contratação. Muitas vezes, a convenção coletiva traz até a própria CLT, reproduz a CLT em alguns aspectos. Então, se você não tem condições de investir numa consultoria jurídica, lembrando que, assim, a consultoria jurídica nem sempre é um bicho de 7 cabeças que o pessoal pensa que vai deixar um carro ali. Não é isso. Procure fazer orçamentos, porque às vezes nem é tudo isso que você está pensando e você se previne e até economiza na sua contratação. Então, essa seria a minha as primeiras dicas para contratar. Identificar a necessidade, buscar uma consultoria jurídica e fazer uma leitura da convenção coletiva de trabalho. Exatamente. Olha só, pessoal, mulheres que nos ouvem, que são empreendedores e empresárias. Se você ainda não tem, né, você ainda não contratou ninguém, já está pensando em contratar, olha que importante esses 3 passos que a doutora acabou de dizer aqui. Porque muitas vezes a gente não dá a devida atenção para essas questões, a gente vai ter um certo problema lá na... Então, veja, fazer de forma planejada, até para que você faça com segurança, né? E isso é importante. E sempre procurar orientação. Né? Não é fazer só, eu tenho que contratar, vai lá e contrata e acha, vai no achismo, não, faça com planejamento. Esses três passos que ela deu aqui é muito importante, você já anota aí, porque se você vai contratar, ou se você já contratou e de repente não prestou atenção nessas questões, tá? Já vai ver para você realmente não ter problemas futuros
mais para frente. Bom, agora... Só vou te fazer um acréscimo, que é o que acontece muito, Fabiana, é o caminho inverso, né? Sim, então, sim. assim, a empresa cresce e aí depois a pessoa procura para fazer a reorganização. E isso acontece, isso é comum, sim. É bom a pessoa se preocupar quando, né, já cresceu ali para... Mas o que você disse é muito importante, porque geralmente a mão de obra já está lá. E para a gente corrigir é um problema. Exato. Então, o ideal é realmente antes de contratar. E o interessante é que às vezes você tem ali um gasto com uma consultoria jurídica, mas aquilo vai servir não só para a primeira contratação, mas para todas, né? Todas as próximas que você fará. Então, ajuda bastante. Exatamente isso, ou seja, planejar para fazer as coisas da forma correta, né? Sim. Para a sua empresa e para as pessoas também que estão entrando na tua empresa, que vão colaborar aí com o seu trabalho, né? Nas empresas. Perfeitamente. Bom, agora é 12h15, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, e você, mulher, você, protagonista, não saia daí, já pega o papel e caneta e anota tudo isso para você aplicar na sua empresa, hein? Então, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos com o nosso programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h23 e eu quero aproveitar e mandar um abraço, um beijo para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que estão entrando aqui para nos ouvir na rádio, de Porongatu, Goiás, Miguel Pereira, Rio de Janeiro, Santana do Mundaú, Alagoas, Alagoinhas, Bahia, Imperatriz, Maranhão, Paraná, Colombo, Condado do Paraíba. Que bom que vocês estão aqui nos ouvindo com esse tema super importante para você que é empreendedora, você é empresária, né? A arte da contratação. Conselhos legais para empreendedoras que estão expandindo suas equipes com a doutora Fernanda, que é especialista na área do trabalho. Então, vamos lá, doutora. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. No primeiro bloco, você falou sobre os passos legais básicos, né, para uma empreendedora, que ela tem que considerar na hora de contratar alguém para a empresa dela. Mas aí, quando ela decide contratar, existe a questão do contrato de trabalho. Você disse que tem várias modalidades, né? Mas tem aquelas que são as mais utilizadas, né, nas empresas. Qual que justifica o uso de cada uma? Bom, existem muitos mesmos contratos, então eu vou tratar aqui sobre a questão dos contratos por tempo determinado e indeterminado, tá? Então, a regra geral é o prazo por contrato por prazo indeterminado. Então, a gente contrata uma pessoa, a gente não tem a previsão de quando ela vai embora, certo? Quando a gente está fazendo ali o contrato CLT comum, que é o mais utilizado. Então, a gente não sabe quando ela vai embora, diferente do contrato por prazo determinado. Um dos contratos por prazo determinado mais conhecidos é o contrato de experiência. Então, o contrato de experiência, que pode ter o prazo máximo de 90 dias, ele é utilizado para a gente experimentar, de fato, os serviços do empregado e ver se atende às nossas necessidades, e o empregado também verificar se é isso que ele busca, que ele quer. Por outro lado, nós temos também contrato por prazo determinado, e aí a lei traz algumas exigências para isso. Como eu disse, a regra geral é indeterminado. Então, quando se aplica essa questão do prazo determinado? Quando há necessidade, quando a empresa tem situações transitórias, que a gente chama, ou tem uma atividade transitória, ou ela tem situações transitórias dentro da empresa. Um exemplo de situação transitória é quando há, por exemplo, férias de um empregado e eu preciso colocar alguém para substituí-lo. Então, vamos pensar numa empresa pequena, que tem apenas um empregado ou dois empregados, do qual um não consegue absorver a demanda do outro. Então, eu preciso colocar uma pessoa ali naquele lugar. E uma solução é esse contrato por prazo determinado. Pelo período das férias, 30 dias, 15 dias, independente do período, lembrando que o prazo máximo são de 2 anos para esse tipo de contratação. Então, eu vou substituir aquele empregado por um empregado que será contratado por prazo determinado. Uma outra situação é, por exemplo, quando o empregado está afastado por motivo de doença ou por uma licença maternidade. Eu preciso colocar uma pessoa que cubra esse empregado. Então, olha, a minha profissional é uma excelente profissional, não tem interesse de desligá-la, mas eu preciso de alguém no lugar durante esse tempo, então eu faço a contratação para esse período que minha empregada vai ficar ausente, por exemplo, numa licença maternidade.
Tá? Uma outra situação, que são as atividades que são transitórias, o exemplo mais clássico que a gente tem são as contratações nas festas natalinas, ali na comemoração do final de ano, nos shoppings, ou, por exemplo, na Páscoa, quando há uma alta demanda ali de produção de ovos de Páscoa, onde são contratadas mão de obra superior para atender somente aquele prazo de produção. Então, para fazer essa contratação, obrigatoriamente eu preciso dessa situação diferenciada, dessa situação transitória. Do contrário, eu não consigo fazer a contratação. E aí, o que implica? Que risco implicaria nisso? Primeiro, se eventualmente esse empregado que foi contratado por prazo determinado, ele ingressa com uma ação trabalhista e diga, olha, na verdade, não tinha nenhuma situação transitória, não. Ela me contratou por prazo determinado, quando, na verdade, deveria ser um contrato por prazo indeterminado. É ônus da empresa comprovar o motivo que levou a essa contratação por prazo determinado. Olha, eu contratei aqui porque nessa época do ano eu aumento em 100% a minha produção. Sim. Eu preciso de mão de obra, mas é pelo um período de 3 meses ao longo do ano. Ou se não, olha, não, eu contratei essa pessoa por prazo determinado porque eu tinha um empregado que estava afastado por auxílio-doença. Eu precisava de alguém para fazer essa substituição. Ele retornou ao trabalho, então eu não preciso mais dessa mão de obra. Tá? Sim. Em que pese o contrato por prazo determinado, ele dá direito ao empregado a todos os direitos que uma pessoa com prazo indeterminado tem, a diferença é a questão do aviso prévio, Fabiana, e a multa também dos 40%. Porque qual que é a ideia do aviso prévio e da multa dos 40% do FGTS? A ideia é que o empregado, ele não, que é aquele que trabalha por prazo indeterminado, ele não está esperando por aquela demissão, ele é pego de surpresa, e para que ele se recomponha, né, ele precisa do prazo ali de 30 dias ou mais, no caso de aviso prévio indenizado, para se recompor, para buscar uma nova recolocação profissional. Essa é a ideia, certo? Diferente do contrato por prazo determinado. Você sabe quando esse contrato vai acabar. Não é uma surpresa para a sua vida. Isso não está te pegando de sopetão. Então, afasta-se esse pagamento. Então, por isso que é importante a empresa. Sempre, por mais que a CLT não exija um contrato escrito, a minha sugestão é que todas as pessoas que façam esse tipo de contratação façam um contrato escrito. Aliás, até nos contratos por prazo indeterminado, a minha sugestão é sempre ter o contrato de trabalho com as regras bem específicas para que não tenha nenhum problema. E é sempre, quando as regras estão claras para as duas partes, é muito mais tranquilo, do empregador exigir. Olha, veja bem, estava tudo aqui. A gente conversou sobre isso. Quando você começou, a gente tratou sobre isso. E, por outro lado, o empregado também. Olha, veja bem, a gente precisa ajustar o meu contrato porque isso não estava previsto. Né? Um contrato, mesmo que seja um contrato de trabalho, ele depende de manifestação de vontade das duas partes e concordância das duas partes, tá? Tirando aí as questões de poder diretivo da empresa, que a gente leva aí para um outro papo, mas existe sim essa questão de manifestação de vontade das duas partes. Certo. Olha só as informações preciosas para você, hein, mulher empreendedora, que está nos ouvindo aqui. A importância de saber diferenciar, né, o contrato por prazo determinado, saber que existe o contrato por prazo determinado, quais são as possibilidades e quando você pode contratar por essa modalidade. Veja a importância disso, tá? A importância de você, principalmente, né, se vai contratar, já pensar em registrar, né? Pensar em registrar desde o início, né? Para você não ter esses problemas, enfim, coisas aí que muitas empreendedoras às vezes podem, né, passar batido, contratar só de boca, né, doutora? E aí não tem contrato, e aí não tem nada especificado em contrato, e isso pode ser um problema futuro, certo? Sim, sim. Além, assim, até do próprio registro, fazer aquela avaliação, Fabiana. Olha, tem tantos... Eu gosto sempre de trazer o exemplo do aprendiz, do estágio. A gente tem o contrato intermitente, trabalho avulso, eventual, cooperado, tem uma série. Sim. Mas eu gosto muito de trazer a questão do estágio, porque para quem está começando ali e precisa de uma força, é uma contratação super interessante, porque se você está num nível ali que você está
crescimento ainda, você consegue trazer uma pessoa que está aprendendo, lógico, eu gosto de evidenciar que o caráter do estágio é a aprendizagem. Então, você contrata uma pessoa que é uma mão de obra que não é cara, justamente pelo fato da contrapartida não ser só a bolsa auxílio, mas a ensinar essa pessoa. Mas para quem está começando, é excelente para as duas partes, a empresa que está começando e aquela pessoa que está sendo contratada. Porque você consegue moldar essa pessoa, ensinar essa pessoa, e futuramente essa pessoa pode ser o empregado ideal, porque ele trabalhou ali todas as questões que você precisava, da forma como sua empresa precisava. Inicialmente é uma mão de obra que tem um custo menor, lembrando sempre da questão do caráter educativo, mas que você consegue desenvolver essa pessoa, e diante de tanta dificuldade que a gente tem hoje de contratar, isso é maravilhoso, né? Sim, você deixar uma pessoa preparada para você. Então, fica uma sugestão. Certo. E deixa eu te perguntar, doutora, já que você tocou no assunto do estágio, qual que é a diferença do estagiário para o aprendiz? O aprendiz, a gente, dentro da CLT, a pessoa pode iniciar o trabalho a partir de 14 anos de idade. Tá? As pessoas se iludem até com esse negócio de 18 anos, 16 anos, não, 14 anos de idade já pode se iniciar o trabalho. A diferença é que esse menor aprendiz, ele não pode trabalhar de forma noturna, não pode se expor a trabalhos perigosos, insalubres, ele obrigatoriamente precisa ter uma empresa intermediando o contrato, tá? O aprendiz. E ele pode ser um estudante, não precisa ser de universidade, nem curso técnico e tal. Só que assim, ele tem uma limitação de carga horária. Então, são 4 horas diárias, enquanto o estagiário tem uma carga de 6 horas diárias. Então, a gente tem um pouquinho a mais ali, na questão das horas. Tá? Geralmente são pessoas realmente mais novinhas que estão começando o trabalho mesmo. Então, tem essa questão da diferença. E o aprendiz, ele é um empregado, tá? Então, ele tem ali todos os direitos diferentes do estagiário. Na minha época, na faculdade, o estágio é obrigatório, no curso de Direito, a gente brincava que o estagiário é um nada jurídico, com todo respeito a todos os estagiários, que eu fui também, mas nada jurídico, é uma brincadeira, mas justamente por isso, porque você não tem verbas rescisórias, você não tem ali o 13º, você tem as férias, né? Mas você não tem o 13º. Então, tem umas especificaçõezinhas que não tem FGTS, não tem contribuição à Previdência Social, e isso acaba, de certa forma, custando menos, lembrando que precisa ser respeitadas as regras, então custa menos, mas a pessoa também trabalha menos. Na época de prova, essa pessoa tem que sair na metade da jornada para poder estudar. Então, a pessoa que está querendo contratar um estagiário tem que ter ciência das obrigações. A obrigação é contratar um seguro para essa pessoa. Se acontece alguma coisa, ela está segurada. Então, essas são as diferenças. Certo, e olha que interessante, né? Tem o estagiário, que aí, claro, tem essas questões de o custo é menor, só que tem todas as obrigações ali, tem o propósito educacional, educativo, importante, né? Eu falo isso porque eu também já fui estagiária, e vou ser bem sincera para vocês que estão nos ouvindo aí, né? Eu já trabalhei inclusive em órgãos públicos, né? E a gente tinha aquela coisa, era contratado para ser estagiário, para fazer uma coisa, chegava lá para o arquivo, fazer coisas que não tinham nada a ver, isso aí poderia descaracterizar o estágio. Perfeitamente, né? Fabiana, o estágio, o intuito é a pessoa aprender. Eu também fiz estágio, hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal aqui do escritório a respeito disso. Como o meu estágio não era cumprido. Eu sou muito grata ao meu estágio, porque de fato eu aprendi, foi super importante para a minha carreira. Eu sempre aconselho os profissionais que estão estudando a estagiarem, mas é necessário respeitar e respeitar também. Lógico que ali ao longo do dia pode surgir atividades, fazer um arquivo e tal, mas não pode ser a principal atividade da pessoa. Ela precisa do desenvolvimento técnico dela, justamente para ela se preparar para o mercado de trabalho. E melhor, você tem que cuidar dessa pessoa, respeitar o contrato dela, para você trazer ela para você, para que ela queira ficar, né? Então, é bem bacana essa questão do estágio, quando realmente
é um estágio que você precisa, um estagiário que você precisa. Se você precisa de uma pessoa pronta, esquece estágio. Sim. Você não pode abandonar a pessoa. Então, você acaba, o custo financeiro é menor, por outro lado, aquela pessoa vai te demandar um pouco mais de tempo. Sim. Você tem que ter essa ciência. Exatamente. Olha que importante, viu? Um ponto bem crucial aí, né? Se você quer uma pessoa pronta, talvez não seja o estagiário, né? Você vai ter que contratar realmente uma pessoa que já tem experiência, né? Enfim. Sim. Agora, se você tem a disponibilidade, você tem um tempo para você poder contratar alguém que você vai poder acompanhar, e realmente a pessoa, quando ela está no início, né? Principalmente aqueles que estão saindo da faculdade, já estão próximos de formar e estão no estágio, e estão com aquela força, aquela garra de querer aprender, é uma ótima opção. Muita opção ótima, né? Bom, agora são 12h37, nós vamos para o nosso segundo intervalo, a gente já volta e você não saia daí. Olá, voltamos com o programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora são exatamente 12h44. Pessoal está entrando ainda aqui na rádio para ouvir aqui o programa. Pessoal de São Paulo, Itaquaquecetuba, Praia Grande, São Paulo, Maceió, Alagoas. Um abraço, um beijo para vocês que estão entrando aqui para ouvir a gente. E hoje a gente está falando sobre um tema muito importante para as empreendedoras, que é a arte da contratação. Conselhos legais para empreendedores que estão expandindo suas equipes, com a doutora Fernanda, que é especialista na área do direito do trabalho, ela está aqui falando sobre um tema muito importante para nós. E, doutora, continuando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, em relação às consequências legais, principalmente, responsabilidades legais, na verdade, em relação à remuneração, horas extras, benefício dos empregados. Nesse caso, a convenção coletiva, ele traz muita informação sobre isso, né? Exatamente, Fabiana, o principal ponto de atenção para essas questões é a convenção coletiva de trabalho. A convenção coletiva de trabalho, ela traz o piso salarial, que é super importante para a gente observar na hora de contratar, até para a gente estar de acordo com o mercado, né? Às vezes a gente não consegue mão de obra, acha que é por alguma questão, e às vezes é o piso que não está sendo respeitado e outras pessoas estão respeitando. Então, a primeira questão é o piso salarial. Depois a gente tem, com relação às horas extras, a questão do percentual de pagamento de horas extras. Então, a regra geral é 50%, um acréscimo de 50% na hora, quando a gente faz horas extraordinárias. Mas a convenção coletiva pode prever um outro percentual, nunca inferior, mas superior a essa questão. A questão também de benefícios, os benefícios obrigatórios, eles estarão discriminados na convenção coletiva de trabalho. Então, como é que eu sei se eu preciso pagar vale-refeição, vale-alimentação, cesta básica, por meio da convenção coletiva de trabalho? Ah, mas e se a convenção coletiva de trabalho não prevê essa questão do benefício? Aí a empresa institui se ela quiser, né? Lembrando, benefício é interessante para a gente reter mão de obra, para a gente ter ali um time legal, que é uma coisa que acaba retendo mesmo, né? Convênio médico, a gente tem hoje assistência PET, uma série de benefícios. Então, mas é sempre importante ver qual é a minha obrigação, porque às vezes a gente está pagando ali um vale-refeição quando a gente deveria estar pagando uma cesta básica, e uma coisa não é a outra. E tem um ditado no direito que diz: quem paga mal, paga duas vezes. Então não adianta depois você dizer, mas eu pagava um vale-refeição, que é muito melhor que uma cesta básica. Mas veja bem, você deveria ter pagado a cesta básica. Se você não pagou a cesta básica, você poderia ter feito, e pagou o vale-refeição, você poderia ter feito esse ajuste com o seu empregado. Por quê? Porque o vale-refeição, ele é melhor que uma cesta básica. Se fosse o contrário, não poderia, tá, Fabiana? Então, se está prevendo lá o pagamento de vale-refeição, eu decido pagar a cesta básica, como é inferior, eu não posso fazer. Mas, como beneficia o empregado, eu poderia ter feito esse pequeno ajuste que não me traria um problema. E qual é o problema? O problema é uma eventual condenação na Justiça do Trabalho para você ter que pagar a cesta básica durante todo o período do contrato de trabalho que você deixou de fazer, enquanto estava pagando um benefício que talvez nem fosse obrigatório você fazer. Exatamente. E aí, dentro da legislação, tem questões relacionadas à saúde também, né? Segurança no ambiente de trabalho. Quais são, assim, os pontos mais importantes, assim, que a empreendedora ela tem que ficar atenta em relação a isso?
Sabia, no primeiro ponto, às vezes as pessoas pensam, ai, mas não tem problema, mas olha como essa legislação é insuportável, cheia de coisas, mas as pessoas não têm a dimensão da importância, não só para o empregado no sentido de segurança, de saúde, que a gente tem que se preocupar com as pessoas que trabalham com a gente, sim, mas é uma segurança da empresa. Então, ponto principal, o exame admissional, fazer um exame admissional bacana, não é aquele beabá que preveja ali, óbvio, considerando os limites legais, tá? Sem aquelas exames que não podem ser feitos, né? Então, fazer um exame admissional bacana, por quê? Qual o porquê disso, Fabiana? Para a empresa é uma segurança no sentido de que, se no futuro esse meu empregado, ele fica doente e fala, olha, eu fiquei doente no trabalho, vamos lá ver o seu exame admissional. Você já não tinha essa questão? Ah, eu tive uma perda auditiva. Foi feito um exame de audiometria? E se aquela pessoa já tinha no início do contrato de trabalho uma perda auditiva? Opa, então não foi aqui que você ficou doente. Isso é muito importante para resguardar a empresa. E os exames médicos periódicos, a minha sugestão é, ao menos uma vez ao ano, submeter esse empregado ao exame periódico, para verificar como está a saúde e tal, também no sentido de preservar a saúde e segurança do empregado e a empresa. Um outro ponto também super delicado é a questão do equipamento individual de proteção. Observar, olha a sua convenção coletiva, tem dúvida, dá uma pesquisada ou faça uma consulta jurídica, o que eu preciso entregar para estar tranquilo. A obrigação do empregador é entregar e fazer a fiscalização do uso, porque aquele empregado precisa utilizar. Se o empregado, não quer usar, fui orientado, aí é uma questão, é um problema que sai das mãos da empresa e passa para o empregado que assumiu aquele risco de um eventual acidente porque deixou de usar o equipamento de proteção que lhe era entregue e exigido o uso. Então, eu gosto sempre de dizer, não basta entregar o equipamento de proteção sempre mediante recibo, tá? Não basta entregar o equipamento de proteção. A ideia é que você ensine a utilização, obrigue a pessoa a usar, e se a pessoa não usar, você repreenda. A gente tem ferramentas jurídicas do empregador, que são as penalidades. As penalidades são a advertência, a suspensão, e o empregador precisa saber utilizar essas ferramentas ao seu favor. Né? Então, não está usando, já foi advertido verbalmente, olha, uma advertência, porque você está cuidando do seu empregado fazendo isso, porque o equipamento de proteção individual existe porque ele é necessário, senão ele não existiria, certo? E você também garante ali a saúde da sua empresa, porque quando um empregado adoece, por mais que ele não entre com um processo do trabalho, quando ele adoece, você perde aquela mão de obra e você, aquele empregado afastado, lembra que a gente falou do contrato determinado? Você precisa colocar uma outra pessoa para trabalhar no lugar dele, você precisa treinar essa pessoa, então o custo é alto. Então, se você cuidar dos seus empregados, você não tem problemas tanto com relação à fiscalização do Ministério Público do Trabalho, não tem numa eventual ação trabalhista, você também está preservado, além de preservar a saúde e segurança do seu empregado. Exatamente, olha só, olha pontos importantes, hein, mulher? De repente você contrata aí, não faz exame admissional, que já está errado, já contratou errado, tem que fazer antes, então tem série, isso aqui é só alguns pontos, viu? Tô achando que a doutora vai ter que vir mais vezes, porque é muito amplo, né? Até, Fabiana, eu gosto de trazer também a questão da empregada doméstica mesmo. A gente, né, tem uma relação tão próxima que às vezes a gente acaba deixando de lado umas questões importantes, que é, por exemplo, o exame admissional. Vamos supor que essa empregada cai na sua casa, acontece alguma coisa com ela, e ela já, por exemplo, tinha um pino no fêmur, por exemplo, e aí aquilo aparece depois. Como que você vai comprovar que aquilo não foi na sua casa, né? Então é complicado. Outra coisa, equipamento de proteção individual para essas pessoas também. A gente acha que bota, luva, entrega, dá um recibinho simples. Se você fizer um recibo de caneta, escrito a caneta, entreguei na data de hoje, XYZ, para Maria, pronto, a data assina, acabou. Exatamente. Então, é uma segurança, né? Você, além de cuidar dessa pessoa que vai estar lidando com os produtos de limpeza e tal, ela está ali
com a bota para não Sim, escorregar. sim. Tá? Você está cuidando da pessoa e está cuidando da saúde ali, porque às vezes principalmente processos que envolvem saúde, são processos caros, que às vezes custam a saúde da empresa. Uhum, exatamente. E quais as consequências legais de que a empresa que não cumpre, né, a legislação trabalhista, não está em conformidade? As consequências, primeiro, extrajudiciais, são as fiscalizações do Ministério Público do Trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho, um belo dia, pode aparecer na sua empresa, bater lá e querer fiscalizar, fazer uma fiscalização. E se você não estiver em conformidade com a legislação, você pode ser multado por isso. E as multas são altas. E aí, né, você precisa pagar, senão entra em dívida ativa, você já não começa, não pode ter crédito, você perde crédito, te complica a vida inteira. Além da questão extrajudicial, nós temos a questão judicial, que são os processos judiciais mesmo, né? Você, às vezes, nem sabe que está em desconformidade com a lei, e aí, quando vem um processo, principalmente de empresa pequena, eu atendo bastante empresa pequena aqui, EPP, microempreendedor individual, enfim. As pessoas não sabem, aí quando vê, meu Deus, eu não tenho nada disso, o que a gente vai fazer, né? É um corre para tentar solucionar aquela questão, mas, então assim, judicializou, a questão fica pior ainda, né? Você tem o custo com advogado de qualquer maneira, você tem o desgaste, principalmente quem é pequeno, tem aquela primeira reclamação trabalhista, sofre porque geralmente a relação é próxima, então é um desgaste emocional, tem o impacto financeiro, se você for condenado, ainda tem a condenação, que geralmente os valores são altos, e são altos porque eles são cumulativos, né? Quando uma pessoa ingressa com uma ação trabalhista, ela consegue reclamar os últimos 5 anos de contrato de trabalho. Então, se ela estava lá 5 anos ou mais, os últimos 5 anos que você estava fazendo alguma coisa errada, ele é cobrado com juros, correção monetária, com multas. Então, não é só o título, não é só a verba que você deixou de pagar. Você tem os juros, a correção monetária, você tem as multas por não ter cumprido com o que você deveria, e aí você tem multas que podem estar previstas na Convenção Coletiva de Trabalho, e essas multas, elas existem por um motivo, para coibir a prática. Para que as pessoas façam certo. Exatamente. Senão, elas existem por isso. Exato, gente, olha o tanto de informação. Então, você, mulher que tem empresa, que está contratando, que vai contratar, procure orientação jurídica, não deixe de buscar orientação jurídica, porque isso é muito importante para o seu negócio. De repente, um processo trabalhista pode ali trazer um passivo tão grande, pode quebrar a tua empresa. Então, verdade. Assim, né, veja a importância disso. Bom, agora nós vamos para o nosso último intervalo, a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa, na Rádio Na Voz Delas. Agora é exatamente 1 hora, estamos aqui com a doutora Fernanda e com um bate-papo que a gente teve hoje sobre a arte da contratação, conselhos legais para empreendedoras que estão expandindo suas equipes. Então, a doutora falou vários pontos aqui muito importantes relacionados a contratos, relacionado à questão de você estar atento à convenção coletiva e consequências que você pode ter se você não estiver de acordo em conformidade com a legislação. Então, eu quero mandar um beijo e um abraço para todos que passaram por aqui, o pessoal também entrando de Canoas, Rio Grande do Sul, Guarujá, São Paulo, Santa Fé, na Argentina, Comércio na Bahia, um abraço, um beijo para vocês. E eu quero agradecer você, doutora Fernanda, pela disponibilidade de estar aqui, de falar sobre temas tão importantes. Pena que o tempo é curto, porque é tanta coisa, né? Tanta coisa para se falar. São muitas coisas, e sabe que advogado gosta de falar, né? Então... Exatamente. Então, assim, eu até falo, ó, você vai vir outras vezes aqui, porque tem vários pontos aqui, mas muita coisa, mulheres que estão nos ouvindo, que são empreendedoras, né, empresárias, e são coisas que, se você não se atentar, isso pode trazer sérios problemas. Então, eu queria, doutora, né, dizer muito obrigada pela sua participação e queria que você deixasse seus contatos, né, onde as pessoas podem te achar, justamente porque é muito importante a gente ter orientação jurídica para começar nos seus negócios aí de forma planejada e tudo mais, e agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui.
Fabiana, eu que agradeço o convite, um imenso prazer estar aqui conversando com você, que empodera mulheres empreendedoras. Eu adoro falar com mulheres, apoio muito essa questão do empreendimento, do empreendedorismo feminino. E os meus contatos, para quem quiser conversar comigo, o meu Instagram é fernanda.rzladv, tá? .adv, desculpa. fernanda.rzl.adv. Lá tem o nosso WhatsApp, o WhatsApp do escritório, para quem quiser conversar, bater um papo. Também posto vários vídeos e conteúdos a respeito de direito do trabalho, sempre que possível. Certo, muito obrigada pela sua participação de coração. E eu queria que você deixasse uma última mensagem para as mulheres empreendedoras, porque o nosso objetivo aqui, né, é falar para essas mulheres. Queria que você deixasse uma última mensagem para elas. Olha, a minha mensagem é determinação, força, porque como a gente iniciou essa conversa aqui, empreender é realizar, é realização, não só no sentido profissional, através do empreendedorismo a gente conquista sonhos em todos os planos. Então, essa é a minha mensagem. Às vezes as coisas são difíceis, mas não desanime, as coisas foram difíceis para mim também. Acho que para todas as mulheres a gente tem até um quesinho de dificuldade a mais aí, pelo fato de ser mulher, isso é inegável, mas isso nos traz mais orgulho ainda quando a gente consegue conquistar as nossas coisas. Então, deixo um abraço e força, determinação para a nossa realização, para as nossas realizações. Ai, muito obrigada de coração pela sua participação. E que mensagem linda, hein, mulheres? Que mensagem linda. Força e determinação, porque a gente consegue. É só você buscar que você consegue. E assim, a gente termina aqui o programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade aqui na rádio, na Voz Delas, a Rádio Número 1 das Mulheres. Não esquece de me seguir também no Instagram, @fabisamba, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.